Oi, gente, boa noite, tudo bem? O que toda mulher inteligente deve saber? O que será que nós devemos saber? Talvez você deva saber de alguma coisa e eu peço que você ore sobre isso, para que Deus te faça chegar até você aquilo que você deve saber sobre esse homem. Quem é ele? Por que ele é assim? O que ele pensa sobre você, o que ele sente sobre você. E se você é homem, né, de repente, o que você deve saber sobre ela? O que ela pensa sobre você, o que ela sente sobre você. E aí eu vou unir esse comentário com esse poder de delegar, que hoje está falando sobre verificar. É isso mesmo. Precisa verificar, saber. Quer ver? Calma aí. A gente tinha falado sobre a autonomia. E aí, esse comentário pode servir para quem já está namorando, para quem está noivo, como para quem está se conhecendo ainda, né? Mas você já percebeu que há um interesse, né? De ambas as partes. E, vou ler aqui primeiro o que toda mulher inteligente deve saber, daí depois eu acho do outro, que é o poder de delegar. Uma mulher inteligente tem o bom senso de desacelerar um relacionamento até ter certeza de que está pronta. Seu homem ideal não se transformará no seu pior pesadelo. O relacionamento está fundamentado na realidade e não na fantasia. Ele é sincero, ele é estável, ele é sério, ele sabe o que é o amor, ele sabe o significado da palavra compromisso. Ela e ele compartilham os mesmos valores. Aliás, eu acabei de fazer comentários ali sobre o livro do Pequeno Príncipe. E eu já não aconselho que você se relacione com o Pequeno Príncipe, né? E o autor, ele era casado com a Consuelo, né? E ele viajava muito, né? Ele pilotava, né? E então as histórias dele baseadas nele mesmo, né? Ele era assim, parece muito aventureiro, né? Ele gostava de querer domesticar os animais, então talvez esse instinto caçador também dele fez com que ele tivesse o quê? Um amante. E o relacionamento dele com a esposa era algo bem consolidado. Sabe aquele tipo de relacionamento tão consolidado em que ele não tinha problema nenhum de ter um amante? E talvez ela nem achasse ruim, porque ele reclama que ela gasta demais, né? E talvez ela soubesse, né? Será que não era uma forma de puni-lo? Agora até pensei. Já que ele nunca estava presente. Segundo, talvez ela até soubesse e quisesse puni-lo financeiramente, né? É um substituto da presença, do carinho, da intimidade que eles não tinham tanto, né? Enfim, ela acaba direcionando a falta do marido para outra coisa, né? Para as compras. Até me perdi um pouco. Seu homem ideal não se transformará no seu pior pesadelo. Você está pronta
ele está pronto, mas não é só sobre estar pronto e pronta. É como. Como é esse estar pronta, estar pronto? Porque como eu dei exemplo do, acho que é Antoine, né? Ele esteve pronto para o casamento, ele se casou, né? Era um casamento bem consolidado. Mas é como eu estou pronto, como as coisas funcionam, entendeu? Esse é o problema, porque é melhor que as coisas não funcionem, entendeu? É melhor que as coisas... é sobre isso que vai falar no Poder de Delegar. Minha filha me trouxe um cartãozinho. Primeiro que ela consegue escrever meu nome. Escreveu Meli. Colocou bastante corações. Quem me chamava de Meli era uma colega peruana que trabalhou comigo lá no Japão. Sabia? E aí, esse livro vem falar sobre essa parte, né? Verificação. Você precisa verificar como estão as coisas. Será que realmente está tudo bem? Porque parecer estar tudo bem é diferente de estar tudo bem. Lembrando que não é só sobre ter um relacionamento, não é só sobre parecer que está dando certo, não é só sobre trocar alianças, mudar o estado civil de solteira para casada. Porque às vezes, para muitas pessoas pode funcionar dessa forma, né? Como foi para o autor do Pequeno Príncipe, mas de repente você não quer isso. Talvez você nem queira fazer compras porque você não tem o seu marido próximo a você porque ele está com a amante. Talvez você queira só o marido mesmo. Sabe? Porque tem coisas que não dá para fazer trocas, né? O capítulo 5 vem falar outro passo em falso. Mas tudo fica bem quando termina bem. Quando Jéssica o procurou para informar sobre o andamento do trabalho, estava radiante de orgulho. Seu projeto envolvia muitas etapas durante um longo período de tempo e ela achava ter lidado atentamente com tudo. Quando James viu o resultado, porém, quase passou mal. Quis mostrar-se entusiasmado para não desmotivá-la, mas os resultados estavam tão longe do ideal que ele ficou atordoado. Obrigado, Jéssica. Tenho algo de que preciso cuidar agora, então deixe-me pensar sobre o relatório do seu projeto. Volto a conversar com você assim que puder. Ele precisava consultar Jones imediatamente. Jones é o primo dele que tem mais experiência com essa questão de delegar. Quer ver? Ele vai trazer aqui sobre a verificação. Verificar se as coisas realmente estão sendo feitas, sabe, de modo correto. Você tem razão. Você realmente esqueceu algo, tal como eu fiz com Jennifer. Quando uma tarefa ou um projeto se torna maior e mais complexo, é importante estabelecer pontos de verificação. Eles ajudam a ter certeza de que tudo caminha na direção correta. Isso faz sentido. Se eu tivesse agido assim, teria poupado a Jéssica muito tempo e energia, sem mencionar que salvaria a pele dela. Na verdade, provavelmente teria assegurado seu sucesso, não acha? É verdade, e nossa reunião teria sido muito mais gratificante do que a breve conversa que tivemos, isso é certo.
Então, esses pontos de verificação são as conversas, os diálogos, ou também prestar atenção como está a outra pessoa, né? Se questionar também, você pode verificar isso em relação a você mesma, entendeu? Não só no relacionamento, nos próprios projetos profissionais. Será que tá bom assim? Ou sabe, será que não dá para mudar algo, para melhorar? Geralmente trabalho é uma coisa que a gente sempre quer ser dinâmico, a gente sempre quer melhorar, né? Eu vejo eu escrevendo meus livros. Sempre quero escrever de uma forma diferente, surpreendente. E relacionamento não. As pessoas, elas, quando elas estão naquela fase, que nem o Pequeno Príncipe, quando conhece a raposa, ele fala bom dia, ela bom dia. Eu tô tão triste aqui. Vamos ser amigos? E ela fala, não, você não me cativou ainda, ninguém me cativou. E aí ele vai o quê? Fazer todo esforço para cativá-la, né? Mas depois que as pessoas recebem o título de namorada, namorado, de esposa, de marido, as pessoas param de se conhecerem, de inovarem, de se agradarem, de se conquistarem, de se cativarem, né? É até estranho, né? Pensando em empresa, imagina que você entra em um trabalho ali como um funcionário qualquer, uma pessoa qualquer. E aí conforme você vai ganhando cargos, você vai fazendo mais corpo mole. Não faz sentido, né? Quanto maior o seu cargo, mais você tem que, né, mostrar seu empenho, seu interesse. No relacionamento, por isso, né, que o casamento às vezes se torna tão decadente, porque as pessoas encaram isso de qualquer forma, né? Aí tem uma outra parte aqui que ele diz, além da verificação, ele diz assim, por que você não me falou isso antes? Tipo, porque ele já teve vários encontros, né? Estamos no capítulo 5. Teve pelo menos 5 encontros com o primo dele. Para dizer, sabe, que as coisas não estavam funcionando para ele como gerente, ele estava sobrecarregado. E aí o primo foi passando e ele fala assim, você deveria ter logo falado de cara tudo isso. Cada vez que eu encontro com você, você dá só um pedacinho, entendeu? Você não fala tudo de uma vez. E aí, o que ele diz? Talvez pudesse. Talvez eu devesse ter feito isso. Mas acho que, às vezes, é melhor começar com pouco e experimentar alguns sucessos antes de passar para algo maior. Desse modo, nos convencemos melhor. Entende o que digo? Natureza humana, lição 101. Costumamos ser receptivos a situações novas e mais difíceis se, primeiro, tivermos obtido êxito em outras menores e mais simples. Tal como com delegar tarefas. Compreendo isso, todavia às vezes esqueço. Eu também. Esse foi, na verdade, um bom lembrete. Então, é isso, né? Costumamos ser receptivos a situações novas e mais difíceis se primeiro tivermos obtido êxito em outras menores e mais simples. Conforme você vai vencendo, E acho que isso dentro do relacionamento, né? Você conhece alguém
e vai conhecendo pouco a pouco dessa pessoa. Como eu disse, né? Será que tem algo que você precisa saber? Você vai sabendo um pedacinho desse homem, um pedacinho dessa mulher. Só que aqui ele fala de vencer, então eu penso, né? Vocês dois. Em algum momento vai surgir um problema. Pequeno problema. E aí vocês vencem juntos. Os problemas, eles têm a função. Eles fortalecem o relacionamento quando as duas pessoas se amam. Senão, elas se separam, né? Então, esse problema, como ele está falando aqui, vocês resolvem e obtêm um êxito. E aí você se sente preparado a caminhar mais um pouco com essa pessoa. Você se sente animado, animada, sabe assim? Nossa, olha que nós superamos juntos. E aí, acho que assim como no trabalho também, né? Com os amigos, com os pais, os irmãos, enfim. Com você mesma, né? Isso. A lembrança das coisas que você superou, sabe? Hoje te ajuda quando você está diante de um problema a dizer: eu não vou morrer diante desse problema. Esse problema não vai me matar, não vai me vencer. Eu já passei por outras coisas, iguais, piores. E eu acho que é a mesma coisa no relacionamento. É importante, os problemas, é o que Deus tem me falado, ele tem a função, a dor, os problemas, tem a sua função, que é isso, fortalece. Quando tem um sentimento genuíno, fortalece. Se não, separa, né? Agora, o que não pode, tem que ter esses pontos de verificação. Tá tudo bem mesmo? Porque, olha lá o Pequeno Príncipe, o autor. Que é ele mesmo, o Pequeno Príncipe é o próprio autor, né? Ele tá lá viajando, a mulher dele gastando que nem uma louca. Desculpe a expressão, mas é porque ele fala. Ele fala que ele não tinha as roupas dele todas rasgadas, poídas, isso porque ele queria, né? Porque eu acho que ele não era pobre assim, não. Enfim, ele tinha um avião, né? Quem tem um avião hoje em dia? Eu não tenho. Nem uma bicicleta, enfim. E aí, a mulher dele gastando que nem uma louca, olha só. E ele não percebendo o problema. Ele só que viaja, tem uma amante. E vão vivendo assim, que parece que as coisas estão tudo bem. Ele escrevendo os livros dele lá. Ele vai, escreve um pouco lá com a amante. Aí volta, escreve um pouco com a esposa. Vai lá. Entendeu? Então tem que ter esses pontos de verificação. Será que tá tudo bem mesmo? Porque tem gente que vai levando e leva até o final da vida assim, para ser completamente infeliz, né? Isso dá muito mau testemunho, né? Dá até um desânimo na gente que tá solteira. Meu Deus! Às vezes você pensa assim, nossa, ainda bem que eu tô solteira, né? E esses pontos de verificação, né? Para que você não perca tempo também, para pensar qual é o propósito que a pessoa tem, se a pessoa realmente te ama. É claro que isso leva tempo até que você descubra e a outra pessoa descubra também. Se quando surge um problema vocês resolvem juntos ou você resolve sozinha sempre, ele sempre resolve sozinho, você também não ajuda, enfim, né? Olha,
Eu lembro que algumas vezes eu fui meio frouxa, né, nessa questão da verificação. Enfim, mas eu sempre tive infelizmente, a personalidade muito dócil, muito compreensiva, né, o que facilitou, ainda por causa do autismo também, mas algumas vezes eu lembro de querer praticar isso, sem ter noção nenhuma, né? Imagina, não conhecia esse livro. E eu acho que se eu tivesse sido firme, eu teria evitado muita coisa, sabe? Se eu tivesse sido firme, porque eu lembro de ter feito um ponto de verificação, mas aí como eu tentei dialogar e não funcionou, eu acabei cedendo e não foi legal. Mas é isso, faça os pontos de verificação para que você não se defraude, para que você não se frustre, para que você não perca tempo, não perca anos, não perca, nem meses, não perca tempo. Perceba, né? Converse, dialogue, entendeu? Um dos pontos de verificação que eu acho que a mulher faz olha o jeito que ele fala comigo, ele gosta de mim, ele vem na minha casa, ele me dá um presente. Isso não é ponto de verificação, né? Isso faz parte da conquista, isso é o pequeno príncipe tentando domesticar a raposa. Entendeu? Isso não é ponto de verificação. Isso faz parte da caça, né? Do homem. Então, ele sempre vai demonstrar esforços para ter algo que ele quer. Isso não é um ponto de verificação. Não é sobre se os olhos dele estão brilhando, se a boca dele é doce para você, fala palavras bonitas. Porque tudo isso ele já fez antes. Então não é sobre isso. É mais sobre resolver problemas, sobre compromisso, planejamento, essas coisas mais, entendeu? De você verificar se a pessoa realmente está ao seu lado. Não é sobre romance, sedução, até mesmo sentimento ali. Porque sentimento muda, né? Sentimento às vezes é que nem uma fumacinha, ó. Passou. Amanheceu o dia e acabou. Então é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.